Vasco pode resgatar uma tradição e trazer reforços de um time do subúrbio do Rio de Janeiro para brigar no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a situação de Fred Guarim. Mistério. Vai ou fica o gringo? Já já vamos falar aqui no AVNews. E veja esse vídeo até o final. O inimigo mora ao lado. Você vai entender por quê. Já já, depois da guitarrinha. Vem! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos, nesse AVNews da terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Vamos iniciar esse vídeo que tem muita informação, tem muita notícia, com uma informação que foi dada pelos companheiros da Globoesporte.com e realmente foi confirmada. Conversei hoje com o presidente do Madureira, Elias Duba, que me atendeu, como sempre, de forma muito gentil, e confirmei que realmente há um contato para que dois atletas do Madureira, o atacante Igor Catatal, que você está vendo a foto dele aí, jogador que completou agora 25 anos no dia 1º de julho, é nascido em 95, tem 1,83 m e 79 quilos, foi procurado para ir para o Vasco da Gama. E o zagueiro Marcelo Alves, você está vendo aqui a foto dele também, de 22 anos, mais novo, nasceu em 7 de fevereiro de 1998, 1,88 m, 83 quilos. Esses dois jogadores podem vir para o Vasco por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. A ideia é de uma observação durante esse período até o jogo com o Palmeiras, mas a tendência é que os jogadores sejam emprestados para o Madureira. Aliás, algo que já aconteceu em algumas oportunidades. Quem não se lembra, o Vasco já fez negócios com o Madureira e alguns jogadores floresceram e muito. Casos de Nasa, que você está vendo a foto aqui, que é o mais famoso de todos, jogador super campeão pelo Vasco da Gama, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Mercosul, jogador que chegou também devagarzinho e acabou arrebentando e virando ídolo. E outros dois, Léo Lima, que você está vendo aqui também, e Souza, inclusive com a camisa do Madureira. Os dois jogadores que saíram novos do Madureira e brilharam no Vasco da Gama, fazendo parte daquele time que foi campeão carioca em 2003, que eu não se lembro. Léo Lima cruzou de letra, Cadu ajeitou e o Souza acabou fazendo o gol da vitória em cima do Fluminense e o Vasco se sagrava campeão carioca ali. É uma aposta, não há dúvida, de um clube que espera que de repente essa tradição de usar jogadores de times pequenos, também quem não se lembra de Odivan, que veio do americano, possa ser talvez uma boa situação para ser aproveitada no momento em que o Vasco não tem grandes potenciais em termos de grana. São dois jogadores teoricamente jovens, Catatal um pouco mais velho, 25 anos, com 22 anos o zagueiro Marcelo Alves. Nós vamos ouvir o gerente de futebol profissional do Madureira, o ex-goleiro do clube Kleber Moura, para falar exatamente sobre os dois jogadores, contar um pouco da história dos dois. Kleber primeiro fala sobre a situação de Igor Catatal. Quem é o atacante e como joga Igor Catatal? Fala daí, Kleber. Boa noite, Flávio Dias. O Igor Catatal é um atleta que chegou pra gente no Sub-20. Na verdade, o Igor Catatal chegou pra gente através de uma peneira. Ele não tinha feito base, não tinha jogado em clube nenhum. Então ele veio fazer uma peneira nossa no campo, no local de treinamento do Sub-20, e imediatamente foi aprovado. Chamou a atenção a força física dele, a habilidade dele, a velocidade dele. É um atleta que tem uma força física como sua maior qualidade. É um atleta muito versátil, que ele consegue jogar tanto de pivô no ataque, o centroavante, aquele 9, como ele consegue jogar pelos lados, com facilidade pelo lado direito, pelo lado esquerdo, bate bem com a direita, bate bem com a perna esquerda, é bom finalizador e consegue recompor hoje nesse futebol moderno, né, que muitos treinadores jogam com 3 atacantes e que tem que fazer a recomposição. Ele faz a recomposição defensiva e consegue chegar muito rápido ao ataque, até pela sua força física.
Kleber agora fala sobre o zagueiro Marcelo Alves, jogador mais novo, um zagueiro que é tido com muita qualidade e que tem uma particularidade, a liderança. Kleber fala do zagueiro Marcelo Alves. Falar do Marcelo é um atleta que está no clube há bastante tempo, é um atleta desde o sub-15 aqui no Madureira. Originalmente ele começou jogando de volante e já no sub-17 ele foi para zagueiro. É um líder nato, ele foi capitão em todas as categorias que passou. Hoje o apelido dele entre os atletas de todas as categorias do clube, que vê ele treinando, que tem a oportunidade de treinar com ele, o apelido dele é Capita. É um atleta muito técnico, tem um senso de posicionamento muito bom, absurdo. É um jogador muito disciplinado taticamente, é muito forte na bola defensiva, aérea e ofensiva. É um atleta que tem grande facilidade de cobertura, é um jogador talentoso, um jogador que consegue fazer a recomposição com 2 ou 3 zagueiros, ou até mesmo adiantar ele, por ele ter lá atrás ter tido origem de volante. Mas é um zagueiro muito... sabe dar o chutão na hora que necessita, mas ele é mais técnico. Então, assim, é um atleta que vai agregar muito. Muita gente em Madureira comenta que Igor Catatal é um jogador que pode jogar muito mais pelos lados do campo e talvez venha para suprir a ausência de Marrone, porque não é um centroavante fixo, é um jogador que joga muito do lado para dentro, faz muita jogada pelo fundo, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. É um jogador muito forte fisicamente. Já Marcelo tem até condição de brigar pela titularidade sim, já que é uma posição carente no Vasco. Jogador jovem, de boa altura, boa velocidade e boa recuperação. Também se comentou muito hoje durante o dia a possibilidade do Vasco estreitar também a possibilidade de vir com os jogadores do Volta Redonda para o Campeonato Brasileiro. Eu falei hoje com Flávio Horta, o meu xará, você está vendo a foto dele aqui em cima, que é vice-presidente do Voltaço. E ele me disse: Flávio, até agora não houve contato nenhum, mas a nossa relação com o Vasco é ótima. Recentemente fizemos um negócio com o Marrone, deu tudo certo, tudo tranquilo. A relação com o presidente Campelo e com o diretor de futebol, Mário André Mazzucco, é perfeita. Se o Vasco nos procurar, a princípio a gente pode até conversar, mas o importante é que para o Volta Redonda, que vai jogar a Série C, se por um acaso tiver que ceder esses jogadores, que tenham um ganho técnico, de repente pegando até algum jogador do elenco do Vasco da Gama que não seja utilizado. Os nomes especulados: o Luiz Paulo, lateral esquerdo, o meio atacante Pedrinho e o volante Marcelo. E depois surgiu um pouco mais durante o dia o atacante Saulo, que é um jogador que sempre entra no segundo tempo e faz muitos gols. Mas pelo menos por enquanto não há nada envolvendo a possibilidade de transação entre Vasco e Volta Redonda. Vamos falar da situação financeira, porque nós trouxemos aqui na semana passada a informação de que havia a possibilidade do Vasco fazer pagamentos aos seus atletas de salários atrasados e também juntar num grande acordo. Era para sexta, poderia ser segunda e poderia ser hoje. Mas eu também trouxe a informação de que dependia muito da questão da assinatura dos acordos. O Vasco está fazendo um pedido aos atletas para um acordo para pelo menos 2 desses 4 meses que estão em atraso. É bom a gente lembrar: março que venceu em abril, abril que venceu em maio, maio que venceu em junho e junho que vai vencer agora em 20 de julho. O Vasco pagaria 2 desses meses em atrasos e colocaria 2 desses meses com atrasos do ano passado para alguns atletas. Estaria na dependência de que os jogadores assinassem um acordo. A informação que eu tive no final da tarde de hoje é que ontem aconteceu uma reunião, alguns jogadores não estão favoráveis ao acordo, querem rever os seus acordos e outros deram ok. E hoje foram assinados alguns acordos, jogadores que toparam o acerto do Vasco em dividir coisas antigas e também 2 desses 4 meses em atraso em 12 vezes. E o Vasco faria essa semana o pagamento desses 2 meses de salário, pelo menos para atenuar e não ter dúvida em relação aí à possibilidade de perder atletas. No entanto, alguns jogadores, volto a dizer, não deram ok na assinatura desse documento e o Vasco está tentando, através do seu departamento de futebol, ajustar essa situação. Essa situação de grana é realmente preocupante. Outra coisa que eu fui correr atrás hoje, porque o torcedor pergunta muito, a questão do sócio-torcedor.
O Vasco consegue uma associação, você está vendo aí, 95.443. Sobe a cada dia, é impressionante a renovação do sócio-torcedor. E o torcedor pode perguntar, mas e a grana? Essa grana não entra, não serve para pagar? Bom, o montante geral chega aí entre 15 e 20 milhões. Só que esse dinheiro não entra de vez nos cofres. Por quê? Porque quem renova tem a opção, a prerrogativa de dividir os pagamentos. E aí esse pagamento vem mensal, conforme o pagamento do torcedor. Quem paga à vista, entra dinheiro à vista. Quem paga parcelado, e o máximo são 6 vezes, vai entrar parcelado. Por isso esse dinheiro não fica disponível. Ficaria disponível da operadora, a FENG, que é a operadora que recebe o dinheiro e repassa. No entanto, se quiser uma antecipação, o Vasco tem que pagar uns juros, que pode estar aí entre 0,8 e 1,4, que é um juros forte, mas é os juros do mercado. Será que vale a pena antecipar esse dinheiro todo e pagar também um juros tão alto assim? Então, talvez seja nesse momento para o Vasco a única e melhor solução, receber mensalmente ou não. É uma decisão que está sendo tomada até para poder atenuar toda essa questão de atrasos. Outra situação que também envolve grana é a questão da doação do CT. Você está vendo aí, R$ 206.230,15 para a última etapa do CT. A etapa que vai concluir o nosso centro de treinamentos, que vai ter a inauguração em agosto, no mês do aniversário de 122 anos do Vasco. Só que faltam ainda R$800 mil para bater a meta de 1 milhão. 47 dias, você viu aí. Mas de qualquer forma é uma preocupação. Não se surpreendam se o Vasco buscar auxílio fora, auxílio de gente de fora, para poder complementar isso. Porque o torcedor, é óbvio, num momento tão difícil, o torcedor está ajudando tanto, pedir mais ajuda. Já houve um aumento considerável, eram 111 mil semana passada, hoje já passamos de 200 mil, mas de qualquer forma, pelo tempo, talvez não seja possível chegar a 1 milhão. Então, de repente, essa grana pode vir de fora, de investidores, de pessoas que tenham interesse em ajudar o Vasco da Gama com quantias maiores. Mas, de qualquer forma, a gente mais uma vez faz aqui o apelo. Se você puder doar, é muito importante. E também abrir contas no BMG. Chegando às 10 mil contas, o BMG dá uma grana para o Vasco. E chegando a 50 mil contas, o Vasco recebe um dinheiro maior ainda, R$1 milhão, que ajudaria a quitar tudo isso. Então, é baixar o aplicativo do BMG, gratuito, fazer a conta do Vasco ser sua, e aí você estaria ajudando o clube sem qualquer tipo de custo. Uma outra situação também que é bom a gente colocar aqui, você está vendo aí, a Vasco TV aumentando demais, mas muito mesmo, o seu número de inscritos, 500 e pouco no jogo do Madureira, menos de uma semana já estamos em 715 mil. E o Mário Vassalo, que é o diretor de comunicação do Vasco, deu uma entrevista ao companheiro Bruno Braz da UOL e deixou bastante claro que a Vasco TV está pronta sim para fazer transmissões, de repente de jogos treinos, de amistosos, de qualquer atividade que possa de alguma maneira trazer um entretenimento para o torcedor e o costume de ver a Vasco TV. Aliás, sobre programação, que depende também da Vasco TV transmitir. A comissão técnica do Vasco, o técnico Ramon Menezes, esteve ontem na nossa live e deixou claro, faz uma programação semana a semana e há sim a possibilidade de amistosos. A princípio de 4 a 6 amistosos. Há inclusive a possibilidade até de um quadrangular, de jogos fora do Rio de Janeiro, mas pelo menos agora está se buscando uma alternativa de treinar aqui, porque tem toda essa situação da pandemia, da Covid, todo mundo tem que estar bem apto com seus testes negativos para aí sim poder dar condição de amistosos. Mas a comissão técnica do Vasco está trabalhando junto ao departamento de futebol para poder ter pelo menos 4 e no máximo 6 amistosos para a estreia do Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto. Sobre a situação de Fred Guarim, a informação nesse momento, até essa hora em que gravamos esse vídeo, é a seguinte. Terminou agora há pouco, em São Januário, uma reunião em que estiveram presentes o diretor executivo Mário André Mazzuco e o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. A reunião já se encerrou, nós tivemos essa informação, mas ninguém dá nenhuma satisfação. Mandei mensagem para Mário André Mazzuco, não me respondeu. Mandei mensagem para o presidente Alexandre Campelo, tampouco. E por último, mandei uma mensagem para Fred Guarim, também não me respondeu. Entrei em contato com o empresário do jogador, Marcelo Ferreira, que está na mesma expectativa. Também não havia sido comunicado de absolutamente nada.
Olha, eu não vou arriscar, aliás, o Emerson Rocha disse muito bem hoje de manhã no Bom Dia Gigante. Não é nosso papel ficar aqui jogando coisa pro alto, informando o que pode ser, o que não deixa de ser. Não estamos aqui para acertar ou errar. Estamos aqui para informar. Não tendo a informação, não vamos dar. Os contatos todos fazemos, cobranças diárias, mas se a gente não tem como não ter a notícia explicitamente, a expectativa é que o clube se manifeste, dê algum tipo de informação. Até esse momento, nada. Pode ser que depois desse bloco eu grave um vídeo trazendo uma informação concreta. Se pular na transição para um outro bloco, sem que eu apareça falando de Fred Guarim, é porque nada realmente foi divulgado. A única coisa que sabemos é que houve essa reunião hoje, que seria ontem, mas foi transferida por pedido do Guarim para hoje à tarde. Aconteceu essa reunião e aí ninguém sabe realmente qual é o final dessa história. Bom, pelo menos até esse instante, ninguém sabe absolutamente de nada. Mas hoje eu vou arriscar. Sincero e honestamente, acho que diante de todo esse mistério, dificilmente Fred Guarim vai permanecer no Vasco. A não ser que aconteça uma grande zebra. Porque é simples da gente pensar. Se a notícia fosse boa, notícia boa sai na hora, todos têm o prazer de anunciar. Se a notícia é ruim, se coloca um pouco de panos por cima, não se dá informação na hora, se busca uma melhor maneira de sair, Fred Guarim tem que romper o seu contrato, tem que sair de uma maneira positiva. O Vasco também tem que se manifestar de alguma forma, como faz para liberar um jogador em função de problemas particulares. Então, particularmente, volto a dizer, tomara que queime a língua, mas nesse momento acho muito difícil que Fred Guarim tenha sua permanência garantida no Vasco da Gama. Volto a dizer, se quando terminar esse bloco entrar um outro bloco meu, eu dando alguma informação de Guarim, vocês vão saber. Se não, segue o AVNews. Mas a gente está aqui na expectativa por algum tipo de informação. Assim, fazemos jornalismo. Temos informação? Damos. Não temos a informação? Esperamos e continuamos apurando. Antes dos abraços e registros finais desse AVNews, eu quero trazer duas informações a respeito de parceiros do Vasco. Um primeiro, a Capa. Falei hoje com o André Gílio, diretor e CEO da Capa Brasil, que apenas me disse: Flávio, sprint final. Estamos terminando o nosso trabalho. E o Fábio Monterrosso, gerente de marketing do Vasco, também me disse: estamos aí preparando algo que vai ficar muito legal. O torcedor do Vasco vai gostar muito. E perguntei: chance do lançamento pela Vasco TV? E ele disse: não posso falar, mas a princípio sim. O Vasco deve fazer algum evento, usando inclusive agora essa liberalidade por parte da Vasco TV de poder transmitir tudo, fazer lives. É um momento importante para o clube de valorizar a sua televisão própria, de repente fazer o lançamento sim da Capa, da nova marca como patrocinadora oficial e fornecedora de material esportivo do Vasco, já agora para o mês de julho ou início do mês de agosto. E uma informação muito importante, essa informação aqui eu obtive de pessoas em Santa Catarina, amigos, pessoas próximas à Avan, que é uma das patrocinadoras do Vasco. Vocês devem se lembrar, o presidente Alexandre Campelo esteve no final do ano fechando o patrocínio da Avan junto ao presidente da empresa, o Luciano Hang, e fechou um patrocínio de 1 ano com o Vasco. E o Vasco já antecipou absolutamente tudo. Isso aí, sem problema. O Luciano Hang pagou, mas de qualquer forma, há sim duas situações que preocupam. E aqui um alerta ao Vasco da Gama. Primeiro, eu soube hoje que existem mais duas empresas interessadas até em entrar no Vasco, mas buscam informação da Avan quanto ao tratamento que o Vasco disponibiliza para os seus patrocinadores. E a princípio não está assim repercutindo tão bem. Talvez o Vasco precise dar mais carinho aos seus patrocinadores. Talvez o patrocinador que mais receba carinho, tudo bem, é o patrocinador master, é o BMG. Mas os demais, de alguma forma, precisam ser mais acarinhados, receberem algum tipo de retorno. Por exemplo, a Avan completou semana passada 34 anos de vida. E não houve nenhuma menção do Vasco. Não há nenhuma ação, tudo bem que parado pela pandemia, mas nenhuma ação nesse momento de pandemia do Vasco com os seus patrocinadores. E atrelado a isso, esses que podem ter interesse querem saber como será uma relação no futuro.
O Vasco precisa realmente melhorar a sua relação com os demais patrocinadores. Naquela velha máxima, o que adianta buscar fora algo novo se não consegue segurar os que tem? Então é bom abrir o olho. E mais ainda, e essa informação a gente tem aqui e é muito séria. O Flamengo, que hoje tem uma relação muito próxima ao governo federal, e o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, tem uma relação de amizade muito próxima a Luciano Hang, já está fazendo contatos. É o que a gente soube, para de repente ter a Havan no ano que vem na sua manga. Mas, internamente, na Havan acha-se melhor não nesse momento, por conta de algo que é importante que o torcedor do Vasco saiba. A Havan ficou impressionada com aquilo que aconteceu no final do ano passado com o torcedor do Vasco. Entende o momento difícil, mas olha, é só acarinhar um pouco mais o seu patrocinador, porque há inclusive uma promessa do Luciano Hang para quem sabe ano que vem ser o patrocinador master, fazer uma proposta maior para botar no meio da camisa do Vasco da Gama. Mas, nesse momento, há sim uma concorrência do Flamengo, que está batendo números grandes, que tem audiência, que tem força, que está brilhando nas redes sociais. O Vasco precisa se movimentar, porque o Flamengo não dá ponto sem nó. Então é bom abrir o olho. É uma notícia importante que gente quer entrar, mas quer saber como está sendo o tratamento com a Havan, que não está sendo qualificado como bom em termos de retorno para a empresa, e também o interesse do Flamengo em ter a Havan na manga para o ano que vem, assim como o Vasco da Gama. E o Vasco tem contrato até o final do ano. Por isso é bom. Abre o olho, Vasco, para não perder para o rival um dos seus patrocinadores, que pode não ser o maior, mas tem a possibilidade de ser, e mesmo que não seja, é grana. Trate bem os que tem, para não perdê-los no futuro e não fazer falta. Eu quero mandar 2 abraços especiais, um ao Marco, que é um motorista que faz delivery aí do supermercado Guanabara, um grande abraço ao Marco, e também ao Rafael, que recebeu o nosso PS4, ele que foi sorteado ontem na live e mandou essa foto aí, muito feliz ao lado do sobrinho, alegre e satisfeito, recebendo o seu PS4. Rafael, que é lá de Duque de Caxias. Grande abraço, Rafael. Fico muito feliz que você tenha recebido, que você aproveite junto com a sua família, com todos os seus. E amanhã a gente vai ter um videozinho do sobrinho do Rafael abraçado ao PS4, cantando uma música tão tradicional das arquibancadas vascaínas. E para concluir esse AVNews, eu quero fazer um registro muito triste. Você está vendo a foto aqui em cima de Carlos Eduardo Alberigi. O Dudu, também chamado como Dudu Dentão, que foi jogador do Vasco entre os anos de 76 e 82 e que fez, recentemente agora no dia 2, 60 anos de idade. Dudu brigava contra um câncer, essa terrível doença, e faleceu hoje. Dudu foi um meia de extremo talento, de muita qualidade. Para quem vê o Fred Guarim jogando hoje, Dudu era muito parecido. Grandão, tinha até dificuldade sempre com a balança, mas com a bola no pé era um jogador espetacular. Batia faltas como poucos, fazia lançamentos de 30, 40 metros, era um jogador de muito talento. Infelizmente, nos deixou, e que a família possa ser confortada nesse momento tão complicado. Eu recebi a informação no grupo dos campeões de 89, todos tristes, consternados, capitaneados pelo Roberto Dinamite, que ajudou muito o Dudu a passar por um momento tão complicado que também foi a questão do alcoolismo. Fica aqui a nossa saudade e o nosso sentimento pela perda do grande Dudu, o Dudu Dentão, jogador de muito talento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Estamos encerrando o nosso AVNews dessa terça-feira. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o JP Escofano. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!